Bem-vindos, então, à nossa segunda aula do nosso segundo módulo, então, dando continuidade aqui à primeira aula, né, nossa primeira aula, falando, então, sobre fundo da infância, né, a gente carinhosamente apelida aí de FIA. E a gente vai entrar aqui falando, então, sobre a natureza jurídica do FIA e sua função. Claro, né, que a definição já traz um pouquinho, quem já assistiu à primeira aula sabe, que a definição já traz um pouco da sua função, mas a gente precisa trabalhar mais essa função aqui do fundo, né, com vocês e sua natureza jurídica. Então vamos lá. Como natureza jurídica, gente, a gente tem que definir, o fundo ele é definido, na verdade, como um fundo especial. Ele é um fundo diferente dos outros fundos, tá? Que a gente tem aí dentro de toda a política pública, né, principalmente da administração municipal, que é o nosso maior foco aqui. Desculpa. Então, os fundos em geral, são uma forma mais eficiente, mais eficaz e mais regular de você controlar a destinação dos recursos. Então, você tem um instrumento único, que a gente falou, que concentra todas as receitas ali, né, e também a fonte de custeio de todas as despesas. Então, a gente tem alguns fundos, né, que a gente já utiliza aí no município de vocês. Os mais conhecidos são o Fundo da Assistência Social, o Fundo da Educação, né, o Fundo da Saúde. Então, são recursos que o governo federal e o governo estadual, no seu cofinanciamento, transferem recursos para este fundo. Tá? Para que o município, então, possa utilizar lá na ponta. Isso acontece no Fundo da Saúde, no Fundo da Educação e no Fundo da Assistência. Já o Fundo da Infância, ele tem essa diferença. Por isso que ele é tido como fundo especial. Ele não é um fundo, por exemplo, que é criado pela própria Constituição. Ele tem que ser criado por lei própria. Né? E que vai ali prever ou expressar, né, relatar ali, né, relacionar, melhor dizendo, as suas fontes de recurso, que não são fontes que a gente chama de fontes obrigatórias. É mais uma diferença do Fundo da Infância para os outros fundos. O que a gente quer dizer com isso? O Fundo da Assistência, ele tem um repasse obrigatório. Claro, a gente está falando no mundo ideal, tá? No mundo legal. Então, o governo federal tem que fazer um repasse X que ele previu em orçamento para o Fundo da Assistência Social e o governo estadual também tem que fazer esse repasse, assim como o próprio município. O município também tem que pegar um recurso e alocar dentro do Fundo da Assistência Social. Inclusive, gente, sob pena de perder o convênio, tá? Caso de não receber o recurso, caso não passe o recurso municipal pelo Fundo da Assistência. Então, tem que passar lá pela conta do fundo, ok? No Fundo da Saúde, a mesma coisa, né? No Fundo da Saúde, até mais, porque a gente tem lá o mínimo constitucional. Então, no mínimo, aquele valor previsto na Constituição tem que ser encaminhado para o fundo pelo governo federal. Então, ele tem que investir no mínimo aquela porcentagem, assim como o Estado. E no Fundo da Saúde, da Educação, também é a mesma coisa. Tá? O Fundo da Educação e a Saúde é a mesma coisa. Por que eu estou diferindo aqui do Fundo da Assistência? Porque no Fundo da Saúde e no Fundo da Educação, isso aí já tem uma previsão constitucional. A Constitucional diz que tantos por cento tem que ser destinado obrigatoriamente para a educação e obrigatoriamente para a saúde. Então, isso é constitucional. Já no Fundo da Assistência, a gente ainda não tem esse percentual. Então, fica a critério lá de lei orçamentária. Tem que passar, a lei diz que tem que fazer o cofinanciamento, né? O Pacto Federativo determina que tem que fazer esse cofinanciamento, então tem que depositar. Mas o quanto você tem que depositar, isso aí vai de acordo com o orçamento, tá bom? Isso no Fundo da Assistência. Já no Fundo da Infância, não. Isso não tem um repasse obrigatório. Então, o governo federal não é obrigado a repassar um valor periódico para o fundo. O governo estadual também não é obrigado a repassar um valor periódico aí para o fundo, tá? Nem porcentagem, nem nada, o Fundo da Infância. Assim como o município também não é obrigado a repassar recurso, tá, para o Fundo da Infância. Claro, gente, que leis podem ser criadas em quaisquer níveis para que seja, sim, definido um repasse. Então, muitos municípios hoje, principalmente os municípios que têm menor quantidade de habitantes, menores, né, os municípios menores,
têm aí, e não tem outras fontes de recurso, eles têm alterado a legislação municipal para definir com que o município passe um valor específico ou uma porcentagem específica para o Fundo da Infância para financiar ações, tá? É ótimo isso quando isso acontece, né? Então é muito bom que os municípios, os conselhos se organizem dessa forma para alterar a lei para que seja repassado. Então, a partir do momento que a lei é criada, passa a ser obrigatório, certo? Quando a gente fala criada, aprovada e sancionada. E em vigor, né? E aí, a partir disso, então, passa a ser obrigatório o município destinar. Mas não há uma regra constitucional, por exemplo, que diz que tem que ser feito esse repasse. O repasse é feito de forma, ou de forma voluntária, o próprio município, União ou o Estado pode definir, vou repassar um recurso aqui, estou com dinheiro sobrando, vou mandar para o Fundo da Infância. Tá? Ou então a gente pode fazer isso através de lei, constituindo a lei municipal, o Estado também pode criar e o governo federal também pode criar. Tá? A partir da criação dessa lei, como a gente já falou, ok, passa a vigorar, passa a ser obrigatório. Antes disso, não. Então, ele é um fundo que tem essa especialidade, ele difere dos outros, né? Ele é um fundo que tem que ser criado com lei específica, ele é um fundo que não recebe recurso obrigatoriamente, e ele tem também uma outra diferença relativa a esses fundos, que esse fundo aqui, ele pode captar recursos da esfera privada e de outras esferas. Então, ele não tem aqui, né, uma restrição à captação de recursos. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer entidade, qualquer um pode alocar recurso nesse fundo para usar, para financiar, né, para ser utilizado, para financiar, então, ações e políticas voltadas à criança e adolescente. Importante destacar aqui, gente, quando a gente fala de utilização, tá? A utilização pode ser feita tanto pelas entidades, né, pelas OSCs, então pelo setor, pelo terceiro setor aí, pela sociedade civil, quanto pela administração pública, tá bom? Claro que a administração pública tem algumas limitações, mas que são muito semelhantes também às OSCs, né? À sociedade civil, tá bom? Mas tem algumas a mais, tá bom? Mas pode sim utilizar. A administração pública, ela tem sim a faculdade de apresentar projetos e utilizar recursos no fundo. Alguns municípios, através de resolução ou através de lei municipal, veda a administração pública utilizar. O que eu, particularmente, entendo isso como um prejuízo, né? Especialmente num momento como o nosso, aí falando do dia da nossa gravação, onde a gente está aí com muita dificuldade em relação ao repasse, ao cofinanciamento. Então, a administração acaba ficando extremamente limitada. E, às vezes, com o recurso no fundo, isso pode ajudar, né, a potencializar um serviço que hoje está limitado pela falta de recurso. Tá bom? Mas isso aí é só uma observação. Então, o Fundo da Infância é esse, é um fundo especial que deve ser criado por lei e que não se assemelha, a partir daí, com os outros fundos, ok? Por isso que ele tem a lei específica que ele vai observar, tá? Claro, a lei geral dos fundos, naquilo que a lei específica for omissa, vai ser utilizado para o fundo também. Então, por exemplo, todo recurso do fundo, né, que a gente for utilizar, que vá beneficiar um município diferente, tem que haver aí uma celebração, tá, de um termo, aí seja convênio, seja parceria, seja qual título for, entre esses dois municípios para poder utilizar o recurso. Tá? Então, dentro do projeto, por exemplo, a gente manda um termo, né, entre o projeto, aqui no caso da criança, entre o município de Coronel Fabriciano, o município de vocês, tá, e o fundo de Coronel Fabriciano. E a aba, né? Então aí são esses membros. O fundo de Fabriciano através da prefeitura municipal, né? O município de vocês e a aba, que são aí as três partes dessa relação. Então a gente faz esse termo de uma espécie de um convênio com os municípios de vocês para permitir que vocês usufruam desse recurso, senão a gente não poderia. Bom, então é isso, é um fundo especial. Todos esses diferenciamentos, todas as características próprias do Fundo da Infância o tornam um fundo especial,
tá? Ele tem sim natureza de fundo público, como a gente já disse, e por isso que o código do fundo tem que ser o 133.3. Durante muito tempo a Receita aceitou um monte de outros códigos, né? Mas agora não. Desde a portaria regulamentadora é só o 133.3. Isso significa que o município de vocês, se no município de vocês tiver lá como natureza jurídica, né, o CNAE, como outro código que não 133.3, a empresa que for tentar destinar recurso para o município de vocês, quando for consultar, vai estar lá como irregular. Então, deem uma analisada no CNPJ de vocês e analisem e confiram se está o código de 133.3. Se não tiver, o que faz? Se não tiver, tem que alterar, tá? Tem que juntar aí o decreto de vocês e pedir uma alteração do Código de Natureza Jurídica do CNAE. Além disso, gente, obedece, como a gente já falou, a Lei 43.20, tá? E a Instrução Normativa 311 de 2003, que é a Instrução Normativa da Receita Federal, que traz aqui, né, a obrigatoriedade, por exemplo, do preenchimento da DBF, Declaração de Benefício Fiscal, para que quem destinou não caia na malha fina. Tá? Além de trazer uma série de regularizações que essa instrução normativa trouxe aqui, que é 311 de 2003. Ok? Então, essa é a nossa regra legal aqui, tá bom? A lei municipal, então, qual a regra legal, quais são os instrumentos legais aqui que versam sobre o fundo? Primeiro, a lei do município de vocês. Segundo, a lei 43.20. E terceiro, a Instrução Normativa 311 de 2003. Ela possui, então, gente, ele possui, então, basicamente duas funções. O fundo tem essas funções. Primeiro, arrecadar, então é uma fonte de arrecadação, por isso que a gente colocou que a natureza dele de recebimento de fontes é diversa, né, permitindo que qualquer um possa, assim, ou doar ou destinar para o fundo. Tá? E, além disso, ele visa concentrar os recursos oriundos dessas fontes diversas. Pensa, um órgão, né, um instrumento que tem tanta fonte de arrecadação, né, que pode ser feito aí por uma empresa, pode ser feito aí pelo Ministério Público através dos TACs, pelo Judiciário através das multas. Então, você tem uma fonte de arrecadação aí gigantesca, variada, mais variada possível. Pode ser da própria administração, né? Como a gente já falou, e a gente não sabe aonde que vai estar, fica tudo espaço. Aí eu coloquei no lugar X, eu coloquei na Y. Então, o fundo tem esse objetivo. A gente vai concentrar aí essa arrecadação. Então, ele é um instrumento que vai arrecadar, tá? E por isso que ele é regulamentado pela Portaria 311 de 2003, porque ele traz elementos que dão estabilidade, ou que dão confiança, né, que trazem mais confiança aí para que a gente possa, né, com maior tranquilidade fazer, depois, tá, afinal, são recursos que a gente está alocando ali, é dinheiro, e no caso de dedução, né, são recursos de impostos, né, que a gente está arrecadando, então de recurso público, e concentrar, para tornar a forma mais fácil de verificar, de gerenciar esse recurso. Então, eu sei aonde está, né? Eu sei aonde estão todos aqueles recursos. Se alguém me fala o seguinte, eu doei para um recurso, eu doei para o fundo de vocês, tá? Ainda que ele me fale, mas eu não sei para onde eu doei, não sei para qual que eu doei. Eu posso, se ele efetivamente doou para o fundo, basta com que a gente, enquanto gerenciamento, verifique as contas do fundo. Então, eu sei que eu tenho uma conta lá no Banco do Brasil, uma conta lá na Caixa Econômica Federal, eu vou olhar essas duas contas se caiu um depósito X, tá bom? E aí eu tenho condição aí de referendar esse depósito. Então, o fundo é um instrumento muito inteligente, simples, né, num primeiro momento, mas um instrumento muito inteligente, muito eficaz e eficiente aí para a utilização de recursos, né, para financiar essa política, uma vez que ele traz essas características, tá? Além disso, né, possui as outras funções. A segunda função, deixa eu até explicar. Quando a gente falou que arrecadar e concentrar, gente, é uma função, tá bom?
Então, a segunda função do fundo é financiar projetos que atuem na garantia de promoção, proteção e defesa dos direitos de criança e adolescente. Estou falando aqui do FIA, tá bom? A gente possui outros fundos, como, por exemplo, o Fundo do Idoso. O Fundo do Idoso vai financiar ações voltadas à política do idoso, ok? Então, nós estamos falando aqui do FIA, por isso que a gente colocou aqui que ele tem o objetivo de financiar e promover ações que garantam promoção, proteção e defesa dos direitos de criança e adolescente. E só, ok? Somente direitos de criança e adolescente. Aqui, gente, o recurso do fundo não pode ser utilizado para financiar ações voltadas à política do idoso, da pessoa com deficiência, tá? Por mais que a gente entenda, ok? A dificuldade, a gente entenda a importância e os reflexos que uma boa política de atenção ao idoso vai trazer na vida, ou pode trazer na vida de crianças e adolescentes, assim como de uma pessoa com deficiência, que muitas vezes é o pai ou mãe dessas crianças, e pode trazer de reflexo positivo, essa não é a lógica legal, porque senão fica aquela coisa, né? Quem faz muito não faz nada, então o fundo vai ficar financiando um monte de coisa e vai esquecer o seu foco, que é criança e adolescente. Então o fundo só pode financiar ações voltadas para criança e adolescente. Não quer dizer, tá, que o fundo não possa financiar ações de uma entidade, por exemplo, ou de uma OSC, que atenda, né, ou que realize ações voltadas para o idoso e voltadas para a criança. Isso não tem relação. Tá? Precisa ficar muito bem claro para essa OSC que um projeto financiado que ela pediu só vai poder atender às crianças e adolescentes. Não vai poder atender o idoso. Então, se esse projeto vai lá, adquire mesas e cadeiras, essas mesas e cadeiras vão ter que ser utilizadas para a política de atenção à criança e adolescente, para as crianças e adolescentes, para aquele projeto, e não para os idosos, ok? Também não significa, né, que o mesmo espaço não possa ser utilizado. Então, eu tenho um projeto, uma OSC, que ela tem uma mesma sala, e essa sala é utilizada em um dado momento para ações voltadas para criança e adolescente e outros voltados para o idoso. Vamos um exemplo prático. Eu tenho uma OSC que faz um projeto de fortalecimento de vínculo, de potencialização e protagonismo de criança e adolescente através de oficinas de xadrez, né? E aí até a criação, aí, por exemplo, de um clube de xadrez, né, que a partir daí o objetivo é que isso se torne um clube de xadrez para crianças e adolescentes. Então ela vai lá, adquire esse instrumento, né, ela tem essa sala e ela adquire as mesas, o tabuleiro de xadrez, as peças, até aquele reloginho lá do xadrez de marcar, porque tudo ela adquire todo aquilo e usa naquele espaço. Essa mesma OSC, nesse mesmo espaço, realiza uma ação, por exemplo, de dança de salão nesse mesmo espaço. Então, ela tem oficinas de fortalecimento aí, de vínculos dos idosos, por exemplo, onde ele realiza oficinas de dança com os casais idosos, para fortalecer, ajudar a fortalecimento dessa relação, né, trabalhar a convivência familiar e comunitária, e ele realiza nesse mesmo salão. No horário marcado, ele retira esses instrumentos que são ali do xadrez, que é para criança e adolescente, e utiliza o mesmo espaço para a dança de salão, para fazer uma dança de salão com os idosos. Não tem nenhum problema nisso, não tem relação nenhuma, ok? Então, pode haver sim a divisão dos espaços, eu posso financiar ações de OSCs que atendem os dois grupos, isso não tem problema nenhum, desde que o recurso utilizado não seja utilizado para a outra política, tá bom? Na política aqui da pessoa com deficiência, gente, se ela for criança, tá, ela vai enquadrar aqui na criança e adolescente. Claro, também na pessoa com deficiência. Então, o fundo pode financiar, sim, ações voltadas a crianças portadoras de deficiência. Não tem nenhum problema com isso, porque ela é uma criança. Assim como ela também pode ter ações financiadas pelo fundo da pessoa com deficiência. Então, os fundos se articulam. Tá? Entendam isso. Fundo não é estático, isolado no mundo. Os fundos se articulam.
né? Eu vou financiar ações para uma criança que é portadora de pessoa com deficiência e no mesmo, né, o conselho da pessoa com deficiência também vai financiar ações voltadas que pode ser o mesmo público, né? Pode ser as mesmas crianças, o público é o mesmo, né? Eu estou falando aqui, pode ser as mesmas crianças. Né? Assim como eu posso ter no mesmo espaço ações financiadas para a criança e adolescente e para o idoso. Esse dinamismo ele é até desejado dentro da utilização dos fundos. Então, são duas funções básicas do Conselho. Primeiro, arrecadar e concentrar, então que ele junta, é a fonte de arrecadação e ao mesmo tempo concentra no mesmo local, no mesmo instrumento, todo aquele recurso que vem de fontes variadas e ele visa, então, a partir do recebimento desse recurso, financiar esses projetos, né, essas ações aí que visem garantir direitos de criança e adolescente. Ok? Com isso a gente encerra então a nossa segunda aula. A gente vai continuar ainda nessas aulas nas próximas aulas falando sobre o fundo e a gente se encontra na próxima. Um abraço.